Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez nesta manhã para ministrarmos a sexta lição da classe dos primeiros passos da EBD, Escola Bíblica Dominical, na Igreja Sede Maceió Alagoas. E antes de entrarmos no tema que é de muita relevância nesta manhã, elevamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, para que o Espírito Santo ele possa nos ajudar e possa falar ao nosso coração, para que nós possamos transmitir aquilo que está no coração de Deus aos vossos corações. Oremos em nome de Jesus. Pai, nosso Deus soberano e eterno, nós te louvamos, meu Deus, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por mais uma vez nos permitir, Senhor, estarmos cooperando com a tua obra, de alguma forma. Apesar, Senhor, de tudo que está acontecendo, mas o Senhor tem nos dado, meu Deus, condições, tem nos dado, meu Deus, formas para que estejamos, ó Pai, em conexão com a tua palavra, aprendendo mais de ti e sendo canais, Senhor, de bênção na tua presença. Nos ajuda, Espírito Santo, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, graças a Deus. Amém. Meus queridos irmãos, este que vos fala, Genival Filipe, facilitador da classe dos primeiros passos, e hoje nós estamos aqui para ministrarmos mais uma aula, mais uma lição, que tem um tema, como eu falei, muito importante, muito relevante, de muita importância ao extremo nas nossas vidas como servo de Deus, filho de Deus. Começaremos, como eu já falei, o tema da nossa lição desse trimestre do quarto ciclo, portando uma nova identidade. Então, como eu falei anteriormente, se hoje nós temos uma nova identidade, obrigatoriamente nós precisamos também ter novos hábitos, novos comportamentos, novas condutas e, acima de tudo, uma nova forma de viver na presença do Senhor. Então, irmãos, na lição anterior, o nosso mestre, professor Manuel Galindo, ele nos conceituou 3 pontos, né? De que não apenas o adultério é pecado, mas também a luxúria. E o que quer dizer isso, irmãos? Adultério é uma palavra muito conhecida, que é de fato a prática, mas o Senhor Jesus disse que não só a prática, não só a consumação, ele é pecado, mas também a luxúria. E eu trouxe aqui um significado da palavra luxúria, que está na lição anterior, né? Que é um desejo íntimo de prazer sexual ilícito, imaginado e não resistido. Intenção interior, de dentro para fora. Nós iremos abordar nesta aula este ponto, algo que está dentro, que contamina e não aquilo que está fora. Jesus está dizendo que da mesma forma que a ação é pecado, a intenção também ela passa a ser pecado. Como Jesus falou, aprimorando o mandamento do adultério, que não somente a prática, mas aquele que olha com a intenção já está cometendo esse pecado diante de Jesus. Então, nosso professor trouxe com muita precisão alusiva a esse ponto. Também nos trouxe a questão que o pecado não vem de fora para dentro. O pecado ele é de dentro para fora. É algo que está na natureza, que está intrínseco dentro do homem. E nós vamos aprender também que as coisas que entram, elas não fazem mal, mas sim as que saem, elas têm uma conotação, uma força do pecado bem maior, aquilo que está dentro e não aquilo que está fora. E também enfatizar a indissolubilidade do casamento como instituição divina. E o professor nos trouxe também, o casamento ele é divino, é uma aliança diante do Senhor, né? Eu não vou me aprofundar nesse ponto, nesse texto, nesse tema, porque é muito amplo, mas só para deixar assim algo sintetizado,
nós encontramos apenas duas condições na Bíblia Sagrada, na lei de Jesus, que dá condição para que haja uma nova união. Primeiro, que é o adultério, deixando claro que esse adultério, uma vez perdoado, ele invalida qualquer situação. Então, se a parte que foi traída, se ela libera o perdão e há uma mudança na parte que traiu, então não há necessidade para o rompimento da aliança. E o segundo ponto é a questão do abandono. O nosso professor falou muito bem. O indivíduo cristão, quando a outra parte, o cônjuge não é cristão, que abandona esse servo de Deus, essa serva de Deus, e às vezes até contrai um outro relacionamento, um outro matrimônio fora, então esse cristão que agora foi abandonado, ele está livre para manter um novo relacionamento, com uma ressalva que este novo relacionamento desse cristão que foi abandonado, essa pessoa tem que ser cristã em Cristo Jesus. Não pode ser uma pessoa que não faça parte do reino de Deus. Amém? E aí eu me lembro agora quando John Pipe estava em uma reunião com 3 amigos, já de idade avançada, de 60, 70 anos, conversando em uma pracinha, e chegou um repórter. Eles estavam falando sobre casamento, e chegou um repórter, perguntou se poderia fazer uma entrevista com eles 4, e eles aceitaram, e o repórter começou a perguntar quantos anos de casados eles tinham, e um disse 40, outro disse 45, e o repórter perguntou a um deles: nesse intervalo de tempo, durante esses 40 anos, houve algum pensamento, em algum momento um de vocês pensaram em divorciar? E aí levantou um dos 4 e disse: divórcio jamais, prefiro a morte do que o divórcio. Então está aí a indissolubilidade do casamento como instituição de vida. Então isso ficou muito claro para o nosso professor. Então nós vamos avançar para a nossa aula de hoje, que tem um tema de muita relevância, um tema que, meu Deus do céu, esse não pode não fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia como servo de Deus, que é a honestidade com as palavras. O objetivo da lição de hoje são 3: explicar aos seus alunos que o juramento, a não ser em casos especiais, não é uma prática cristã. Segundo objetivo, enfatizar a necessidade de um cristão ser honesto em todas as suas palavras. Observem que é em todas, sem exceção, suas palavras. E o terceiro objetivo é conscientizar seus alunos de que o cristão deve repudiar a mentira e abraçar a verdade. Então, coloquem os cintos e vamos para o ponto, o texto bíblico básico, que está na lição, que está em Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37, que diz assim: 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurei, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do rei, do grande rei. 36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, meus irmãos, aqui no texto bíblico base, nós já tomamos um choque muito grande. Não só de 220, mas digo de 440 volts. Por quê? Porque
E o Senhor Jesus, em suas palavras, ele disse: olha, as palavras do cristão, a palavra daquele que porta uma nova identidade, ela não pode mais ser diferente de sim, sim e não, não. Por quê? Porque o que passa disso é de procedência maligna, é da oposição, é do meio das trevas. Então, como nós andamos na luz, não podemos mais ter essa prática de fugir dessas palavras do nosso Mestre Jesus. Para a meditação, temos Efésios capítulo 4, versículo 25, que diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, meus queridos irmãos, se você tem, que não deve ter, uma prática de mentir, você está sendo mentiroso para você mesmo, porque nós somos um corpo, nós somos parte desse corpo, onde Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, se eu mentir para você, eu estou mentindo para Jesus, que é a cabeça, porque é um corpo só, como diz o texto de Efésios capítulo 4, versículo 25. Não se engane, como diz o nosso pastor, lê de engano. Se você mentir para mim, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Jesus. Observe o texto. Então, pelo amor de Deus, se você praticou ou eu até hoje, a partir de hoje não podemos mais, depois dessa lição, em hipótese nenhuma, ainda que a casa caia, nós agirmos com a mentira. A palavra do cristão tem que ser sim, sim e não, não, e ponto final. O que passa disso faz parte da oposição do maligno. Amém? Então, prosseguimos. A introdução, o terceiro mandamento, o decálogo, nos proíbe o perjúrio, que está lá nos mandamentos do Êxodo, capítulo 20, versículo 7. E essa palavra, perjúrio, quer dizer perjúrio. Perjúrio é você chegar em um tribunal, aonde você conhece a verdade, aonde você sabe, você até viu os fatos, conhece os fatos, e aí você vai dar um falso juramento. Você vai falar algo mentiroso. E olhe que se chegar ao conhecimento do magistrado que você está mentindo, você sai algemado de dentro da sala da audiência. Foi proibido, está proibido o perjúrio, mentir, falso testamento é pecado gravíssimo diante do nosso Senhor Jesus. E nós, como cristãos, não podemos mais ter essas ações. E é muito comum você ser convidado, eu ser convidado, às vezes até como funcionário de empresas, aonde um dos nossos companheiros sai da empresa, e uma vez que nós continuemos como funcionários, somos convidados pelos proprietários a irmos aos tribunais mentir, dar falso testemunho, dizer que aquele companheiro não trabalhava tantas horas aonde ele trabalhava. Então, isso está evidentemente proibido para nós que somos servos de Deus. Deus afirmou que não tomaria por inocente quem tomasse o seu nome em vão. Então, olhe, Deus não toma por inocente quem toma o seu nome em vão. No Antigo Testamento, a punição era a morte. Imagine se hoje a punição fosse a morte. Nós vamos ver que nós teríamos pouco menos de 20% de pessoas em todo o mundo. Se a mentira, se a punição hoje fosse como no Antigo Testamento. No Novo Testamento não há mais essa punição com a morte. Estamos no tempo da graça e não mais há essa punição para aqueles que assim o cometem. Primeiro tópico: não jurei nem pelo céu, nem pela terra. De maneira nenhuma jureis. O cristão não deve fazer juramento, apenas ser sempre verdadeiro
e honesto em suas afirmações e promessas. Já falamos sobre isso, está no texto bíblico base, Mateus 5,37. A palavra do cristão não pode ultrapassar esse sinal. Sim, sim e não, não. Então nós precisamos sair daqui nesta manhã convictos plenamente deste ponto. Mateus 5,37. O que passar disso é de procedência maligna. Então, o cristão não deve mais ter essa prática. Tem que ser verdadeiro, honesto em suas afirmações e nas suas promessas. O cristão só deve proferir juramento quando obrigado perante a lei. Por exemplo, você vai casar e aí você faz um juramento perante a autoridade judicial que você vai ser fiel à sua esposa, você vai cuidar da sua esposa na riqueza, na pobreza, na abundância, na escassez. Então aí sim é permitido, mas em outra situação não deve de hipótese nenhuma. Honestidade o tempo todo. E voltando um pouco aqui, a lição traz que Jesus foi além do senso comum em sua época na exposição das verdades divinas que estava implícita no terceiro mandamento. Ele afirmou que o homem e a mulher não apenas pecam quando proferem falso juramento. Eles, na verdade, nem deveriam jurar por nada. Deveriam tão somente serem sempre verdadeiros e honestos em suas afirmações e promessas. Então Jesus ampliou isso aí, dizendo que o que é necessário é que nós sejamos sinceros e verdadeiros. Não há mais necessidade de estar jurando, nem pelo céu e nem pela terra. Simplesmente sermos sinceros e verdadeiros. O segundo subtópico do primeiro tópico, honestidade o tempo todo. Então vejam que é da natureza humana não cumprir promessas, mentir ou relaxar no cumprimento de um compromisso. Irmãos, esse conceito é permissível lá fora. Essa natureza humana, nós não temos mais elas. Essa natureza que parece comum, que é comum, relaxar no cumprimento das suas obrigações, dos seus compromissos, não cumprir com as suas promessas, mentir, é da natureza humana caída. E nós fomos sepultados e hoje somos novas criaturas. Então essa natureza não pode mais fazer parte da nossa vida. Temos que ser honestos somente o tempo todo. Jesus proíbe a prática do juramento comum do dia a dia e propõe o ser honesto todo o tempo todo. Então, como nós já falamos, não há necessidade de juramento. Não há necessidade. Simplesmente sinceridade. Cumprir com os compromissos, com as promessas. Prometeu, cumpre. Falou, cumpre. Não há necessidade, eu juro que vou fazer isso. Não há necessidade, não há. Normalmente, as pessoas que se apresentam com essa suposta garantia, nós precisamos ficar atentos, porque nem sempre são cumpridas com os seus compromissos. Então, o terceiro subtópico do primeiro tópico: nem pelo céu e nem pela terra. Jurar pelo céu, que é igual jurar pelo trono de Deus. Jurar pela terra, jurar pelos cabelos dos pés do Senhor. Usar esse termo como uma forma de subterfúgio para poder mentir. Eu acabei de falar que às vezes as pessoas se apresentam jurando, fazendo juramento, e simplesmente estão se protegendo, usando de subterfúgio para poder não ser sincero. Não há essa necessidade dessa prática de juramento, nem pelos céus e nem pela terra, porque normalmente é usado essa capa
para mentir, e isso é abominável ao Senhor. Ou como forma de garantia de que se está proferindo a verdade ao prometer ou afirmar alguma coisa. Jesus rompeu com isso ao dizer que não se deve jurar por nada na terra, nem por nada no céu, porque além de ser algo muito sério, é absolutamente desnecessário, uma vez que o cristão não precisa jurar para dizer a verdade, ele sempre deverá dizer a verdade. Está muito claro e evidente que Jesus deixou muito claro que não há necessidade de juramento, simplesmente sermos sinceros e sermos verdadeiros. O quarto subtópico do primeiro tópico: a verdade deve ser uma regra. Olha, a verdade deve ser uma regra. Então, a vida do cristão, a sua nova identidade que nós estamos portando hoje, a regra é a sinceridade. A regra é a verdade. Ainda que lá fora seja muito comum, a prática seja normal, mas para nós que somos cristãos, que temos uma nova identidade, que é o tema do nosso trimestre, portando uma nova identidade, a verdade tem que ser a regra e ponto final. Por quê? Já falamos, o que passa disso é de procedência maligna, é da oposição ao reino de Deus. Por favor. Jurar por Jerusalém, por ser um local sagrado para os judeus, ou pelas suas próprias cabeças. Como no caso anterior, eram juramentos muito sérios, absolutamente necessários. Não precisamos proferir juramento para dizer a verdade, já falamos. Como filho de Deus hoje, não precisamos proferir juramento para dizer a verdade. Não há necessidade. A verdade deve ser o nosso dia a dia como cristão. Então, irmão, nem por Jerusalém, nem pelos céus, nem pela terra, há necessidade mais de estarmos fazendo juramento. E o tema é sinceridade, é verdade. Vamos terminar a lição com essa ênfase de sermos pessoas verdadeiras e sinceras. O quinto subtópico do primeiro tópico: as duas categorias de juramento usadas nos dias de Jesus. Juramento que não poderia ser descumprido de maneira nenhuma. Juramento que poderia ser descumprido à vontade, sem prejuízo espiritual. E todo juramento deve ter cumprimento obrigatório, independentemente se foi realizado, invocado o nome de Deus ou não. Vejam o que é que Jesus está na sua lição, ele traz a respeito dessas duas categorias de juramentos nos dias de Jesus. De forma geral, Jesus faz agora uma síntese, ele pega todos esses três pontos e ele diz: de forma geral, os juramentos que invocassem o nome de Deus eram de cumprimentos obrigatórios. Jesus ensina o contrário. O juramento deve ter cumprimento obrigatório, independente se foi realizado invocando o nome de Deus ou não. E mais, o uso de um juramento é uma desnecessidade quando a palavra da pessoa já é normalmente confiável. Então, se você é uma pessoa digna, se você é uma pessoa que há uma confiança, que você exala essa confiança, que você transmite essa confiança às pessoas, nem se preocupe em estar mais fazendo juramento, porque é desnecessário quando você já é uma pessoa confiável, quando as pessoas já têm essa confiança, já depositam em você essa confiança, então não há mais necessidade de estar com juramento. Até porque as pessoas conhecem e sabem que o seu falar é sim, sim e não, não. Quando é sim, e quando é não, é não. Aliás, fazer juramento é uma confissão implícita de que nem sempre estamos falando a verdade. Agora passaremos para o segundo tópico, que é
As palavras do discípulo devem ser sim, sim e não, não. Primeiro subtópico do segundo tópico, a pessoa honesta. Irmãos, a pessoa honesta, ela vai sempre sobressair em qualquer circunstância ou situação da vida. E aí, se houvesse tempo, a gente falaria de algo sobre a honestidade, mas o tempo é escasso, nós não vamos nos aprofundar. Mas é necessário que nós saibamos que as pessoas que são honestas, elas sempre sobressaem de forma vitoriosas, agradecidas, honradas. Então, a essência do ensino de Jesus é que quem é verdadeiramente honesto não precisa fazer juramento. Não precisa. Basta um simples sim ou não. Suas simples palavras já é suficiente. Segundo tópico, sim, sim e não, não. Não há duplo padrão para o verdadeiro cristão. O padrão para este é um só, nada de cochear entre dois pensamentos. É como se Jesus estivesse dizendo aos seus discípulos: se é sim, é sim. Se é não, é não. Não adianta. Não adianta querer criar, cochear em dois pensamentos. Não adianta sair dessa regra. A regra do cristão é essa. Não tem outro caminho, não existe. Não existe, literalmente, a regra é sim, sim e não, não, de forma simples. Não adianta querer inventar duplo padrão, não adianta. É muito simples e objetivo. O padrão para este é um só, nada de cochear em dois pensamentos. Por quê? Se você for cochear em dois pensamentos, você está literalmente passando para o lado da oposição ao reino dos céus. E aí pode comprometer a nossa salvação, a sua salvação. O terceiro tópico, já partindo para o final, nós temos que sejamos honestos com as nossas palavras. Semana atrasada eu trouxe que não adianta você estar nos púlpitos, nos palcos e palanques, falando um monte de palavras bonitas e não haver coerência com a sua vida cotidiana, com as suas práticas. Então sejamos honestos com as nossas palavras. Palavras e ações. O primeiro subtópico, o terceiro tópico. Deus quer que sejamos honestos em nossas atitudes e também em nossas palavras. O verdadeiro cristão não vive em duplicidade e muito menos em falsidade. As duas palavras sempre significam um forte compromisso. Então, as suas palavras, elas têm que estar coerentes às suas ações. Então, se você fala, obrigatoriamente você tem que cumprir com aquilo que você falou. Porque se você falar e não cumprir, não tiver ação semelhante que case com as palavras, você está e eu estou em desconformidade com a palavra de Jesus, o reino dos céus, a nova identidade que nós temos hoje. Então as palavras, elas têm que ter coerência somente, sempre com as nossas ações. As suas ações sempre condizem com as suas afirmações e vice-versa. Então uma coisa linka a outra. As suas ações sempre condizem, sempre falam com as suas afirmações. E vice-versa. É algo recíproco. Você fala e cumpre. Você cumpre e fala. Então é algo que tem um contexto geral. E não pode fugir desta linha. O segundo subtópico, do terceiro tópico, que é procedência maligna. A Bíblia Sagrada afirma que o diabo é o pai da mentira. Agora, João, no capítulo 8, versículo 44, ele diz: Filipe, se você é mentiroso, você é filho do diabo e não tem parte no reino de Deus.
Se você é mentiroso, você não é filho de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, essa natureza humana que lá fora é comum, é normal, é lá fora, é o velho Felipe, é o velho João, é o velho Paulo. Nós fomos sepultados e nascemos com a nova identidade. Então hoje nós somos filho de Deus. E filho de Deus é oposição ao filho do diabo, que é aqueles que cometem e amam a mentira. A mentira não traz parte da vida do seguidor de Cristo. Não faz parte. Está vendo aí? Não faz parte. O mentiroso, ele é do grupo das trevas. As pessoas que mentem, que amam a mentira, que praticam para levarem vantagens, enganarem, darem falso testemunho, estão literalmente em oposição ao reino de Deus. Por quê? Porque a mentira não faz parte da vida do seguidor de Cristo. Não posso mais ter esse comportamento. Não. Porque eu sou um seguidor de Cristo, eu sou um discípulo, nós somos discípulos de Cristo. Então, discípulo de Cristo não pode mais ter essa prática. Terceiro subtópico do terceiro tópico e último do terceiro tópico é sendo verdadeiro. Fomos chamados para pregarmos a verdade, vivermos a verdade e sermos verdadeiros em tudo. E eu quero dar uma ênfase nesse ponto do terceiro subtópico, do terceiro tópico. Nós fomos chamados para pregarmos a verdade, para vivermos a verdade e sermos verdadeiros em tudo. Não há exceção, é um ponto final, uma palavra objetiva. Não existe exceção. Fomos chamados por Deus para pregarmos a verdade, vivermos a verdade e sermos verdadeiros em tudo, com a esposa, com o filho, com o irmão, com o patrão, com o amigo, independente com quem seja. Sejamos verdadeiros em tudo, sem exceção. Não tem uma vírgula, não, é somente em tudo. É verdadeiro aquilo que é autêntico e não se baseia em suposição, boatos, mentira e coisas sem comprovação. Então, se você fala algo e não há uma autenticidade, não há uma comprovação naquilo que você está falando, se for necessário, porque às vezes você tem que saber que pode ocorrer de você falar algo e depois você ter que provar aquilo que você falou. Principalmente quando você vai ser testemunha de alguém, quando você vai dar um depoimento, você tem que prestar atenção que às vezes é necessário que você comprove e não somente fale, mas que você prove aquilo que você está falando. Então, para encerrarmos, é verdadeiro aquilo que é autêntico. Quando você vai lá no cartório que você reconhece, afirma, você está dando autenticidade, você está dando firmeza naquele documento. E não ser baseado em oposição, suposição, boatos, mentiras e coisas sem comprovação. Para concluirmos essa lição, que eu tenho como uma lição muito relevante, por isso que eu fui bem enfático, é um tema muito comum hoje, repito, lá fora, em nossas vidas não mais pode existir isso, por isso que eu fui bem enfático a esse respeito. Na lição de hoje, em resumo, revela a importância que a palavra tem ou deve ter na vida das pessoas, principalmente na nossa vida como cristãos. Chegamos à conclusão desta belíssima aula, desse impacto, por isso que eu pedi para vocês colocarem o cinto no início, que é algo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A conclusão, na nossa lição de hoje, em resumo, como eu já falei, revela a importância que a palavra tem ou deve ter na vida das pessoas. E que sejamos colunas de integridade. Vê que palavra bonita. Colunas de integridade. Nós somos colunas desse mundo. Pessoas se sustentam
em nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa forma de viver. Imagine você morar em um determinado bairro, em um determinado local, e de repente você é convidado para discipular um vizinho, um amigo que do seu dia a dia, do seu cotidiano. E aí, quando esse novo convertido lhe é anunciado que você irá discipulá-lo, se você não tiver uma vida íntegra diante de Deus e diante da sociedade, essa pessoa possivelmente irá dizer que não quer ser discipulado por você. Então, imagine a importância dessa integridade de forma verdadeira, honesta, neste mundo onde a mentira se tornou o pão de cada dia de muitas pessoas. Ressalto novamente, esse pão de cada dia não faz mais parte da minha mesa e nem da sua mesa. Apesar de ser de muitas pessoas, da nossa mesa não pode mais fazer parte. Na sua lição, o pastor Alienal Cabral, ele diz: vivemos em um mundo de mentiras que influencia a vida da humanidade. Você vê que nós estamos inseridos em um contexto de mentiras, onde há uma influência, mas o papel do cristão é não só proclamar a verdade, mas viver a verdade no seu comportamento cotidiano, diariamente, aonde eu e você estiver, nós temos que ter essa integridade, essa sinceridade, essa honestidade, mesmo o mundo vivendo aprofundados na mentira, tendo como pão de cada dia a infidelidade, a desonestidade, a mentira, a falta de integridade, mas nós não podemos mais fazer parte desse contexto. Amém? Próxima lição, lição 7, nosso professor Manuel Galino, nosso mestre, irá falar sobre a vingança e o amor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos ensinando, que o Espírito Santo habite dentro de nós e nos ajude a ser pessoas sinceras, verdadeiras, porque apesar de não fazermos parte mais deste mundo, mas ainda habitamos nele. Amém? E eu tenho a felicidade e a honra de ter o nosso coordenador, professor João, um homem que dispensa comentário, um homem sincero, um homem íntegro, um homem verdadeiro. E eu tenho muita graça, sou muito assim grato a Deus por poder ser coordenado por ele. Uma pessoa simples, uma pessoa sincera, está no contexto da nossa aula de hoje. Para isso, eu não posso ousar em concluir sem chamar ele para agradecer a Deus e elevarmos as nossas vidas a Deus em oração. Nosso coordenador, por favor, encerre aqui essa aula com a oração, por favor. A paz do Senhor a todos. Antes de fazermos esta oração, eu quero também agradecer pela vida do irmão Sérgio Lopes, João Henrique, que tem nos dado esse apoio maravilhoso aqui na produção, na técnica da produção destes vídeos, irmãos. E agradecer a Deus pela vida do professor Genival Felipe. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela maravilhosa aula, Senhor, pela unção da tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor tem dispensado para os teus filhos, ó Pai, por um tema tão atual, por um tema tão maravilhoso que trata-se da honestidade. É algo que tem que fazer parte da nossa vida e da vida de toda a humanidade. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, ensinando a tua palavra. Abençoa aqueles que tiveram o privilégio de estar ouvindo, de estar sendo alcançado pela palavra do Senhor. Queremos te pedir uma bênção especial pelo nosso pastor presidente José Orisvaldo, pelo nosso pastor Herman,
pelo pastor Emengardo, que tem nos ajudado, tem nos dado todo o apoio neste trabalho maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Os dias são difíceis, mas nós temos vencido. Nós temos gozado de paz e de alegria na presença do Senhor. Mesmo estando distante dos nossos irmãos, mas nós queremos abraçar a todos através deste vídeo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. E a tua igreja, nós te agradecemos, tudo no nome de Jesus. Amém.